Você já se perguntou se o universo se lembra do seu passado? Frequentemente, pensamos nas leis da física como regras fixas e eternas, escritas em pedra antes mesmo do tempo começar. Mas e se essa não for a história completa? E se o universo, como um ser vivo, tiver uma memória? Imagine um pedaço de metal que você dobra para um lado e para o outro. Mesmo depois de parar, o metal se lembra do estresse que sofreu. Ele não retorna ao seu estado original exato. Essa propriedade é chamada histerese. Agora, vamos aplicar essa ideia a todo o cosmos. E se o próprio universo exibir uma espécie de memória, um conceito que poderíamos chamar de histerese ontológica? Isso sugere que a história do universo não é apenas uma sequência de eventos. É um registro vivo que molda ativamente o presente. Essa memória cósmica implica que o universo carrega as impressões de seus estados anteriores, talvez até de ciclos de existência que vieram antes do nosso próprio Big Bang. As constantes fundamentais e as leis físicas que observamos hoje podem não ser arbitrárias. Elas podem ser o resultado de um longo processo evolutivo, uma jornada de tentativa e erro que se estende por escalas de tempo inimagináveis. Cada ciclo, cada época cósmica deixaria sua marca, influenciando as condições iniciais e as regras físicas do próximo. O universo, nesta visão, não é um palco estático, onde a peça da existência se desenrola. Ele é um participante ativo, aprendendo, adaptando-se e acumulando experiência ao longo de éons. Seu passado não se foi. Ele está entrelaçado na própria estrutura do espaço-tempo. Pense nisso como um manuscrito antigo, escrito repetidamente. Os tênues traços de palavras e histórias anteriores ainda são visíveis sob o texto mais recente. Nosso universo é esse manuscrito. O texto que podemos ler hoje, as leis da gravidade, a velocidade da luz, a carga de um elétron, é apenas a versão mais recente. Mas por baixo dela jazem os vestígios fantasmagóricos de inúmeros rascunhos anteriores. Esse conceito de memória cósmica, ou histerese ontológica, desafia nossas suposições mais profundas sobre a realidade. Ele sugere que o passado não é meramente um prólogo, mas um coautor do presente, moldando continuamente a evolução de tudo, desde a menor partícula até o maior superaglomerado galáctico. Essa ideia transforma nosso relacionamento com o cosmos. Não somos apenas residentes temporários em um universo frio e indiferente, governado por leis imutáveis. Somos parte de uma grande história em andamento. Uma história de um universo que aprende com sua própria trajetória. A estabilidade e a ordem que vemos ao nosso redor podem ser o produto dessa sabedoria acumulada. O universo aprendeu o que funciona, quais configurações levam à estabilidade e complexidade, e se estabeleceu nesses padrões. Essa herança cósmica está ao nosso redor, escondida à vista, um testemunho silencioso de um passado que está muito vivo no aqui e agora. O cosmos se lembra, e essa memória define nossa realidade. Quando olhamos para o céu noturno ou através de um microscópio, vemos uma ordem e complexidade de tirar o fôlego, a dança intrincada dos planetas ao redor de uma estrela, a arquitetura delicada de um floco de neve, a complexidade assombrosa do olho humano. Tudo parece gritar design. Por séculos pensamos que isso era a evidência de um grande designer, um arquiteto cósmico que planejou tudo. Mas a biologia nos ensinou uma lição poderosa. A diversidade e a engenhosidade impressionantes da vida na Terra não vieram de um projeto pré-escrito. Elas emergiram de um processo simples e não guiado, a evolução por seleção natural. O olho, com sua lente, íris e retina, não foi projetado de uma só vez. Ele evoluiu passo a passo a partir de células simples sensíveis à luz, ao longo de milhões de anos. Agora, vamos aplicar essa lição poderosa ao próprio cosmos. O ajuste fino do universo,
O fato de que as constantes físicas parecem perfeitamente ajustadas para permitir estrelas, planetas e vida, parece uma coincidência impossível. Se a gravidade fosse ligeiramente mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo. Se fosse ligeiramente mais fraca, as galáxias nunca teriam se formado. Parece uma armação, uma conspiração cósmica para nosso benefício. Mas e se isso também for uma ilusão de design? E se o universo, assim como a vida, evoluiu? As leis da física podem não ser um menu fixo de opções escolhidas por um criador, mas o resultado de um processo evolutivo cósmico. Imagine uma vasta paisagem de universos possíveis, cada um com leis físicas ligeiramente diferentes. A maioria desses universos é estéril e de vida curta. Eles colapsam instantaneamente, ou se expandem em vazios frios e vazios. São falhas cósmicas. Mas alguns, por pura chance, têm a combinação certa de propriedades para sobreviver, formar estrelas e criar complexidade. Estes são os universos que prosperam. Ao longo de incontáveis ciclos de nascimento e morte cósmica, as propriedades que levam à estabilidade e complexidade são naturalmente selecionadas. Nosso universo parece perfeitamente projetado para a vida, não porque foi feito para nós, mas porque só poderíamos ter surgido em um universo que havia aprendido a sobreviver e prosperar. Essa perspectiva muda nossa visão de um cosmos estático e projetado para um dinâmico e em aprendizado. A ordem que vemos não é imposta de fora, ela emerge de dentro. É um processo de baixo para cima, não um decreto de cima para baixo. O universo não é um produto acabado entregue por um engenheiro cósmico. É um trabalho em andamento, um sistema que se tornou mais estável e complexo através de gerações de tentativa e erro cósmicos. Assim como as forças cegas da seleção natural produziram as maravilhas do mundo biológico, um processo semelhante de seleção natural cósmica pode ter moldado o próprio tecido da realidade. O design é uma ilusão, o processo de aprendizado é real. Para entender como o universo pode aprender, vamos pensar nele como um computador gigantesco e auto-organizado. Sua operação pode ser dividida em 3 atos fundamentais: uma semente, um período de processamento e o armazenamento de memória. Esse ciclo não é só uma metáfora, pode ser a descrição mais profunda de como a realidade funciona. O primeiro ato é a semente. É o começo, o Big Bang. É um estado de energia e potencial imensos, contendo toda a informação necessária para o universo se desenvolver. É como o programa inicial carregado na memória de um computador, o conjunto de condições de partida e regras fundamentais que vão governar todo o processo. Essa semente é simples, quente e densa, mas guarda o projeto para toda a complexidade futura. O segundo ato é o processamento, ou o que chamamos de evolução do universo. Enquanto o cosmos se expande e esfria, a informação inicial começa a ser processada. Partículas interagem, formando átomos. Átomos se agrupam sob a gravidade para criar estrelas e galáxias. Estrelas nascem e morrem, forjando elementos mais pesados em seus núcleos incandescentes e espalhando-os pelo espaço. Este é o universo em ação, realizando uma computação massiva e paralela. Cada interação entre cada partícula é um pequeno cálculo. A formação de uma estrela, a órbita de um planeta, as reações químicas numa nebulosa distante, tudo isso faz parte dessa grande computação cósmica, transformando o estado inicial simples numa estrutura rica e complexa. O terceiro e último ato é a memória. Os resultados dessa computação cósmica não se perdem. Eles são armazenados na própria estrutura do universo. A distribuição de galáxias, a abundância de elementos químicos, os padrões da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esses são os bancos de memória do universo. São o registro físico de tudo o que aconteceu. Essa informação armazenada, então, se torna parte das condições iniciais para a próxima fase da evolução.
Por exemplo, os elementos pesados criados pela primeira geração de estrelas se tornam os blocos de construção para planetas e, eventualmente, a vida. O passado informa e possibilita diretamente o futuro. A saída de um cálculo cósmico se torna a entrada para o próximo. Essa peça de 3 atos, semente, computação, memória, é um ciclo contínuo. Se o universo passa por ciclos de expansão e contração, ou se novos universos nascem de buracos negros, então a memória de um ciclo se torna a semente para o próximo. A informação não é apagada. As lições aprendidas, as estruturas que se mostraram estáveis, são passadas adiante. Isso faz do universo uma máquina de aprendizado. Ele executa um programa, armazena os resultados e então usa esses resultados para executar um novo programa, ligeiramente modificado, no próximo ciclo. O universo não está apenas computando, ele está aprendendo com suas próprias computações, tornando-se mais refinado e estruturado a cada iteração. Muitas vezes, pensamos em ciclos como uma repetição simples, como uma roda girando no mesmo lugar. As estações vêm e vão, o dia segue a noite, e o padrão se repete infinitamente. Mas e se os ciclos do universo fossem diferentes? E se eles fossem mais como uma espiral? Uma espiral é uma forma linda que combina repetição com progresso. A cada volta, ela cobre o mesmo terreno, mas em um nível diferente. Ela volta ao seu ponto de partida, mas também avançou. Esta é uma analogia poderosa para um universo que aprende. O cosmos pode passar por ciclos de nascimento, vida e morte, mas cada novo ciclo não é uma cópia exata do anterior. É uma versão aprimorada, construída sobre a memória do que veio antes. Imagine um universo que se expande a partir de um Big Bang e eventualmente colapsa em um Big Crunch, apenas para renascer em um novo Big Bang. Em um modelo cíclico simples, cada universo seria idêntico. Mas em um modelo em espiral, o universo aprende com seu passado. As informações e a estrutura criadas em um ciclo, a memória, não são completamente apagadas no colapso. Em vez disso, elas influenciam as condições iniciais do próximo ciclo. O novo universo começa com uma ligeira vantagem, uma herança genética de seu pai. Ele pode ter constantes físicas mais ajustadas para a estabilidade e o surgimento da complexidade. Isso significa que a história do cosmos não é um círculo plano, mas sim uma espiral ascendente. Cada volta representa um ciclo do universo e, a cada volta, o universo se torna mais organizado, mais complexo e talvez mais inteligente. As leis fundamentais podem não mudar drasticamente, mas podem ser sutilmente refinadas. Os padrões que levam a galáxias estáveis e estrelas de vida longa são selecionados e reforçados. Os experimentos cósmicos sem saída são descartados. O universo, através dessa evolução em espiral, aprimora-se na arte de existir. Não está apenas se repetindo, está evoluindo. Essa jornada em espiral também muda nosso lugar no cosmos. Estamos vivendo em uma volta dessa grande espiral cósmica. O universo que habitamos é o produto de todas as voltas que vieram antes dele. A estabilidade do nosso Sol, os elementos em nossos corpos, as próprias leis que tornam nossa existência possível, tudo isso são legados de um universo que vem praticando há éons. E o futuro? A flecha da espiral aponta para frente, em direção a uma complexidade ainda maior. Nossa própria existência, nossa consciência e nossa tecnologia poderiam fazer parte dessa tendência ascendente contínua. Não somos apenas espectadores dessa evolução cósmica, somos parte de sua vanguarda, impulsionando a espiral cada vez mais para frente e para cima. Uma das descobertas mais profundas da ciência é o código digital da vida, o DNA. Essa molécula notável carrega as instruções para construir e operar cada ser vivo na Terra. É uma forma de memória,
transmitida por bilhões de anos, que permite à vida aprender, adaptar-se e crescer em complexidade. O DNA de um organismo moderno contém a história editada, revisada e testada pelo tempo da sobrevivência de seus ancestrais. Agora, vamos expandir essa ideia para o universo inteiro. E se o cosmos tivesse sua própria versão de DNA? E se houvesse um código cósmico que carregasse a memória do passado do universo e guiasse sua evolução futura? Esse DNA cósmico não seria uma molécula, é claro. Seria algo muito mais fundamental. Poderia estar codificado no próprio tecido do espaço-tempo ou nas propriedades do vácuo. A informação armazenada seriam os genes bem-sucedidos da realidade, os valores das constantes físicas, a forma das leis físicas e as condições iniciais que comprovadamente levam a universos estáveis e complexos. Assim como o DNA biológico é modificado por mutações e selecionado pelo ambiente, esse código cósmico poderia ser ligeiramente alterado a cada novo ciclo universal. O ambiente, neste caso, seria o teste implacável da sobrevivência cósmica. Pense em como esse paralelo funciona. Na biologia, uma mutação aleatória pode dar a um organismo uma pequena vantagem de sobrevivência. Essa característica é então mais propensa a ser transmitida para a próxima geração. Ao longo de milhões de anos, essas pequenas vantagens se acumulam para produzir uma complexidade incrível. No cosmos, uma pequena mutação em uma lei física durante um renascimento universal pode levar a um universo que forma galáxias de forma mais eficiente, ou produz estrelas com vidas mais longas. Esse universo mais apto tem maior probabilidade de sobreviver e gerar futuros universos que herdam seu código bem-sucedido. Nosso universo, com suas leis favoráveis à vida, é descendente de uma longa linhagem de ancestrais cosmicamente aptos. Essa analogia transforma as leis da física de mandamentos estáticos em um roteiro vivo e em evolução. Elas não são ideais platônicos existindo fora do tempo, mas sim os hábitos acumulados de um universo que aprendeu o que funciona. O código cósmico, essa memória universal, é a herança definitiva. Ele nos conecta diretamente à história mais profunda do cosmos, uma história que não é apenas um relato do que aconteceu, mas a própria razão pela qual as coisas são como são. Assim como seu DNA o conecta à primeira vida na Terra, as leis do nosso universo nos conectam aos primeiros momentos da evolução cósmica. Como um universo sem mente aprende ou lembra? A resposta pode estar em algumas ideias poderosas que, honestamente, podemos pegar emprestado de outros campos da ciência. A primeira é o conceito de seleção natural cósmica, defendida pelo físico Lee Smolin. A ideia é simples, mas profunda. Universos nascem dos buracos negros de universos anteriores. Cada vez que um novo universo é criado, as constantes fundamentais da física podem mudar ligeiramente, como uma pequena mutação genética. Universos que produzem mais buracos negros terão mais descendentes. Portanto, as leis da física evoluirão naturalmente para favorecer a produção de buracos negros, o que, por sua vez, também favorece as condições necessárias para estrelas, galáxias e estruturas complexas. Uma segunda ideia, relacionada, vem do filósofo Charles Sanders Peirce, que falava dos hábitos da natureza. Ele sugeriu que as leis da natureza não são decretos imutáveis, mas são mais como hábitos profundamente enraizados. No universo primordial, pode ter havido um estado de puro caos, sem leis fixas. Mas com o tempo, por acaso, certos padrões de comportamento começaram a se repetir. À medida que se repetiam, tornaram-se mais propensos a acontecer novamente, reforçando-se. O universo entrou no ritmo, e esses ritmos se tornaram o que agora chamamos de leis da física. As leis são estáveis não porque são rígidas, mas porque o universo as pratica há um tempo incrivelmente longo.
Combinar essas duas ideias nos dá um modelo poderoso para um universo que aprende. A seleção natural cósmica fornece o mecanismo para a mudança e a seleção, enquanto o conceito de hábitos explica como as novas leis bem-sucedidas se tornam estáveis e enraizadas no tecido da realidade. É um processo de duas etapas: variação e depois solidificação. Um novo universo nasce com propriedades físicas ligeiramente diferentes. Variação. Se essas propriedades levam a um universo estável e produtivo, elas se tornam um novo hábito, solidificação, que é então passado para a próxima geração de universos. É a evolução na escala mais grandiosa possível. Este modelo oferece uma explicação natural para o aparente ajuste fino do cosmos. O universo não é ajustado por um agente externo. Ele se ajustou através de éons de evolução. As leis que observamos são os hábitos vencedores, as características que foram selecionadas ao longo de incontáveis gerações cósmicas. Nosso universo é descendente de uma longa linhagem de ancestrais bem-sucedidos, e seu sistema operacional, as leis da física, é a sabedoria acumulada dessa linhagem. Essa perspectiva elimina a necessidade de um designer e a substitui por um processo dinâmico e auto-organizado, que é elegante e profundamente científico. O universo aprende fazendo, e suas leis são a memória do que ele aprendeu. O universo é um computador? Essa não é apenas uma pergunta de ficção científica. É uma ideia científica séria, conhecida como pancomputacionalismo. A teoria sugere que tudo no universo, da menor partícula à maior galáxia, está realizando computação. Toda vez que duas partículas interagem, elas estão trocando e processando informações. A colisão de nuvens de gás, a fusão no núcleo de uma estrela, a órbita de um planeta, esses não são apenas eventos físicos, são cálculos. O universo, em sua totalidade, é uma computação massiva e contínua, e sua evolução é o desenrolar desse programa cósmico. Se o universo é um computador, o que ele está computando? Parece estar computando a si mesmo. Ele está processando seu próprio estado para gerar o próximo estado, momento a momento. O programa são as leis da física, e o hardware é a matéria e a energia que compõem o cosmos. Este computador cósmico é diferente de qualquer um que já construímos. Não é centralizado. É um sistema massivamente paralelo, onde cada parte está computando simultaneamente. Uma estrela não é apenas uma bola de gás quente. É um processador que converte elementos simples, como hidrogênio, em outros mais complexos, como carbono e oxigênio, aumentando o conteúdo informacional em seu canto do universo. Essa visão computacional se encaixa perfeitamente com a ideia de um universo que aprende. Se o universo é um computador que aprende, então sua evolução pode ser vista como um algoritmo que melhora com o tempo. Pense nisso como uma rede neural. Uma rede neural aprende processando grandes quantidades de dados, ajustando suas conexões internas a cada nova informação para melhorar em uma tarefa. O universo pode ser como uma rede neural cósmica. Os neurônios são as partículas e estruturas fundamentais, e as conexões são as forças e leis que regem suas interações. A cada ciclo, a rede se refina, tornando-se mais eficiente na criação de complexidade e estabilidade. O universo se torna mais inteligente com o tempo. Suas computações se tornam mais sofisticadas. No universo primitivo, as computações eram simples, partículas se formando e aniquilando. Hoje, as computações são incrivelmente complexas. Elas incluem a química intrincada da vida, o funcionamento de um cérebro e a inteligência coletiva de uma civilização. Esses são níveis mais altos de computação que emergiram dos processos mais simples que vieram antes. Dessa perspectiva, o universo não é apenas um recipiente para a computação. O universo, computação, é um sistema que processa informações para gerar padrões cada vez mais complexos e organizados.
aprendendo e evoluindo à medida que avança. Um dos maiores enigmas da física moderna é o problema do ajuste fino. Ele se refere ao fato surpreendente de que as constantes fundamentais da natureza, números como a força da gravidade, a massa do elétron e a constante cosmológica, possuem valores que parecem ter sido precisamente ajustados para permitir a existência da vida. Se você alterasse qualquer um desses valores, mesmo que por uma pequena fração, o universo seria um deserto estéril. Não haveria estrelas, planetas ou pessoas. Isso levou alguns a argumentar a favor de um criador divino, ou a propor a existência de um multiverso, com universos infinitos e aleatórios. Mas a cosmologia evolucionista oferece uma terceira solução, mais elegante. Ela resolve o problema do ajuste fino, da mesma forma que Darwin resolveu o problema da complexidade biológica. O universo não foi ajustado por design, ele foi ajustado pela evolução. As constantes não são aleatórias. Elas são o resultado de um longo processo de seleção natural cósmica. Universos com constantes ruins simplesmente não sobrevivem ou se reproduzem. Eles podem colapsar em um instante ou se expandir para o nada. São becos sem saída evolutivos. Os únicos universos que duram tempo suficiente para desenvolver complexidade e, eventualmente, observadores como nós, são aqueles que por acaso têm o conjunto certo de constantes. Isso não é apenas uma divagação filosófica, faz uma previsão testável. Se este modelo estiver correto, então os valores das constantes físicas devem ser otimizados para algo. A teoria da seleção natural cósmica de Lee Smolin sugere que elas são otimizadas para produzir o número máximo de buracos negros, o que, por sua vez, cria o número máximo de universos filhos. Notavelmente, as leis físicas que levam a muitos buracos negros também parecem ser as mesmas leis que permitem estrelas de vida longa, a produção de carbono e os outros ingredientes necessários para a vida. Nossa existência, então, é um subproduto de um universo que é bom em se reproduzir. Estamos aqui, olhando para o universo e maravilhados com seu ajuste fino, não porque ele foi feito para nós, mas porque somos uma consequência de seu sucesso evolutivo. Não há coincidência a ser explicada. Simplesmente, não poderíamos existir em um universo que não fosse ajustado. É como um peixe se maravilhando com o quão perfeitamente as propriedades da água são ajustadas para sua existência. O peixe evoluiu para se adaptar à água, e não o contrário. Da mesma forma, a vida evoluiu para se adaptar às propriedades do nosso universo. E nosso universo evoluiu para ter essas propriedades em primeiro lugar. O problema do ajuste fino se dissolve quando vemos o universo não como um objeto estático, mas como um sistema dinâmico e em evolução. Se o universo é um sistema de aprendizado, processando informações e crescendo em complexidade, qual é o objetivo final desse processo? Para onde a espiral cósmica está se dirigindo? Talvez a resposta esteja bem aqui, dentro de nossas próprias mentes. A consciência, a capacidade de ter percepção, de pensar, de sentir e de questionar, pode não ser um acidente aleatório em um cosmos sem sentido. Pode ser a ferramenta definitiva do universo para aprender sobre si mesmo. Por bilhões de anos, o universo evoluiu inconscientemente, através dos processos cegos da física e da química. Mas, com o surgimento da vida e, eventualmente, de mentes inteligentes, algo novo aconteceu. O universo começou a despertar. Através de nós, o universo está se tornando autoconsciente. Nós somos o cosmos que ganhou consciência. Os átomos em nossos cérebros foram forjados no coração de estrelas distantes, bilhões de anos atrás. Agora, esses mesmos átomos estão organizados de tal forma que podem contemplar as estrelas, entender as leis que as governam e fazer perguntas sobre sua própria origem.
Nós somos os órgãos sensoriais do universo, seu sistema nervoso. Através de nossos telescópios, somos os olhos do universo, observando sua própria história. Através de nossas equações e teorias, somos a mente do universo, tentando compreender sua própria estrutura e significado. Essa ideia coloca uma profunda responsabilidade em nossos ombros. Como os atuais portadores da tocha da consciência cósmica, somos uma parte vital desse processo de aprendizado. Nossa ciência, nossa arte, nossa filosofia, estas não são apenas atividades humanas, são atividades cósmicas. Elas são a vanguarda da busca do universo para se entender. Quando fazemos uma nova descoberta científica, é o universo aprendendo um novo fato sobre sua própria natureza. Quando criamos uma obra de arte, é o universo expressando sua própria beleza e complexidade de uma nova forma. Nosso desejo de explorar e entender é o próprio desejo inato do universo por autoconhecimento. Onde isso nos leva? À medida que nossa consciência e tecnologia crescem, podemos desempenhar um papel ainda mais direto na evolução do universo. Poderíamos aprender a gerenciar ecossistemas planetários, aproveitar a energia das estrelas e talvez um dia até influenciar a futura evolução do próprio cosmos. Este é um pensamento espantoso. O processo de aprendizado que começou com leis físicas simples, evoluindo através de ciclos cósmicos, poderia culminar em um universo totalmente desperto, autoconsciente e capaz de moldar seu próprio destino. Não somos apenas passageiros na nave espacial Terra. Somos a tripulação, os navegadores, a mente emergente do cosmos em sua jornada épica e espiralada em direção à autodescoberta.